Hoje pela manhã, Deus nos deu a graça de dividir a palavra do Senhor numa mensagem que seria tão bom se você tivesse estado aqui para ouvi-la. Aqueles que não estiveram aqui conosco pela manhã, eu quero incentivá-los no final da reunião a descerem lá na livraria e levarem a fita. Eu sei que Deus vai continuar falando ao seu coração. Mas hoje à noite nós vamos abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Na semana passada, aqui no Brasil, basicamente as pessoas estavam falando muito sobre uma coisa, sobre a Marcha do Sem Terra. A marcha que chegou até Brasília no final da semana. Vieram pessoas lá do sul, lá do Mato Grosso, aqui do sudoeste, e eles caminhavam cerca de 20 quilômetros todos os dias. Havia toda uma logística preparada para que eles pudessem chegar até Brasília. Era uma marcha. Eram os chamados sem terra, caminhando em busca de um propósito. Mas a Bíblia fala de marchas também. Ou seja, milhares e milhares e milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Era uma marcha. E nós vamos ler nesse texto a respeito de duas marchas, com dois propósitos, com duas razões específicas e com dois referenciais também. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Lucas, capítulo 7, verso 11, diz: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos levantar nossa Bíblia. Levante a sua Bíblia o mais alto que você puder. Isto. Pai, nesta noite queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos mostrar mais de Jesus, mais da glória dEle, mais do Seu amor e da Sua fidelidade. Envolva-nos em Teus braços hoje à noite. Traga consolo, traga esperança, traga vida para a glória do Teu nome. Conceda ao pregador a unção do Teu Espírito e a todos nós, ó Pai. Envolva-nos, ó Pai, debaixo do Teu poder nesta noite, em um nome de Jesus. Amém. Vamos assentar-nos. Aleluia. Vamos dizer juntos? Aleluia. Sabe, eu estou tão feliz. Tem dia que o coração bate assim mais acelerado, não é verdade? Dê uma olhadinha para o seu irmão. O que a carinha dele está falando para você? Hã? Alguns estão com uma cara assim, meia... Parece que está chupando limão. Sabe, comece a comer abobrinha que você fica com a cara boa também. Meus irmãos, nesse texto que eu li, há uma palavra aqui gostosa. Há uma palavra aqui tão bonita. O versículo 15 termina dizendo assim: Jesus o restituiu à sua mãe. Essa palavra, restituição. Vamos falar? Restituição. Outra vez, restituição. Não é restituição do imposto de renda, não. Restituição. Restituir é receber de volta algo que nós perdemos.
ou que nós estamos num processo de perda. Quem sabe o seu casamento, todo aquele bulício, toda alegria, todo aquele amor, parece que está esfriando e precisa de restituição. Pastor Sandro orou pelos enfermos que precisam de restituição na saúde. Outros perderam o emprego, precisam que o emprego seja restituído. Outros perderam a própria alegria. Por isso que eu pedi para você olhar para o seu irmão do lado. Ele precisa que a alegria seja restituída. Houve um momento que o salmista orou dizendo assim: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Não é restituir a salvação, porque nós não a perdemos, mas restituir a alegria da salvação, o gozo da salvação, aquela coisa que queima dentro da alma, que inflama o coração. Restitui-me a alegria da salvação. E esse texto tem essa mensagem. Não existe absolutamente nada, mas nada que você tenha perdido, que o poder do Senhor seja fraco, que ele seja impotente, que ele esteja amarrado para não poder restituir. E eu oro, e tenho orado hoje à tarde, para que nesta noite, durante o tempo que você estiver ouvindo a mensagem, aí a palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus comunica graça para restituir na sua vida, para que quando você sair por aquelas portas, você saia levando na sua alma, levando no seu coração, levando na sua mente aquilo que você perdeu, mas também de uma forma concreta, que você saia completamente restituído. Amém? Aleluia! Vamos ler então o texto. Jesus conduziu uma marcha. Quem olhasse para a marcha de Jesus, e não pense que as pessoas que estavam ali eram assim, caladinhos, igual lá o do sem terra, eles não estavam levantando foice, não levantavam enxadas, nada disso, sabe, eles tinham uma alegria tremenda. E não era uma marcha assim muito organizada, não. Tinham homens, tinham mulheres, tinha criança, tinha bebê, e eu acho que tinham cavalos também, acho que tinha tanta coisa ali, e muita gente. Mas se você pudesse olhar para o semblante das pessoas que estavam naquela marcha, ia perceber uma alegria tremenda. Havia gozo, havia paz, havia alegria, havia cânticos de hosanas, de aleluias, havia algo que contaminava, porque Jesus era como que um imã, os levava, e as pessoas que estavam naquela marcha transpiravam vida, havia vida, muita vida. A marcha que Jesus conduzia era a marcha da vida. Mas diz o texto que quando essa marcha chegou, no capítulo 7, no versículo 12, quando eles chegaram à porta da cidade, esse é um texto que fala de cidade, não era no meio do campo, era na cidade, gente. Nós os homens vivemos 2000 anos depois desse episódio, mas o nosso coração é o mesmo. As pessoas podem mudar do lado de fora, mas do lado de dentro todo mundo é igualzinho a você. As pessoas vivem muitas vezes os mesmos dramas, as mesmas angústias, as mesmas pressões, e aquelas pessoas estavam ali caminhando. Jesus conduzia uma marcha, o chão era o mesmo, o sol era o mesmo, as nuvens eram as mesmas, os pássaros cantavam da mesma maneira, mas aquela outra marcha que saía da cidade, se você pudesse olhar, iria perceber algo. As pessoas choravam, as vestes não traduziam alegria, lágrimas, angústias, gemidos, porque aquela marcha que saía da cidade de Naim tinha um referencial. Quem ia na frente não caminhava, era carregado, era um morto, filho único de uma viúva. Por isso que aquela marcha que saía de Naim,
A cena era a mesma, o cenário era o mesmo, mas lá dentro era diferente. Quando nós começamos a perceber isso, quando o nosso coração se abre para essa realidade, a grande diferença entre uma que pulava, exultava diante do Senhor, era porque Jesus estava à frente. A outra, tudo era igual, mas estavam levando um morto. Na nossa vida é assim também. Quando você tem um referencial de Jesus, é diferente. Quando Jesus não tem ainda para você esse referencial, quando Jesus não é esse referencial de vida, as coisas podem ser iguaizinhas, mas não bate, não chega. Uma das coisas que eu gosto de fazer é cantar, sabe? E ontem pela manhã eu sentei, chamei meus filhos, falei, vamos cantar. E eu cantava, sabe, mais desafinado, bonito que eu pudesse cantar. Chamei a Ana Paula do meu lado, eu cantava de um lado, ela ia para outro lado. Mas muitas vezes eu saio pelas ruas cantando. Os outros olham meio assim para mim, meio atravessado, mas eu não estou nem aí para eles. Eu estou cheio da graça de Deus. Eu vivo num mundo igual que você vive. As mesmas pressões que você vive, eu também experimento. Eu não sou um alienígena, vivo aqui. O mundo para mim é igual. Mas quando você levanta, dizendo assim, Jesus está vivo. Quando você levanta e proclama essa verdade, Jesus está vivo, você tem uma certeza que te domina. O dia vai ser diferente. Vamos falar? Jesus está vivo. Diga para o seu irmão, Jesus está vivo. Porque Ele está vivo, não é a morte que tem a palavra final. Você pode escolher ou seguir na marcha triunfal, a marcha que você caminha, proclamando a realidade que Jesus está vivo. Você pode marchar proclamando a morte e o destino daquela marcha, onde as pessoas estavam tristes. O final era o cemitério. Ou você vai caminhar para a vida, ou vai caminhar para o cemitério. Jesus sempre conduz a vida. Quando você proclama esta verdade, que Ele está vivo, Ele vai trazer vida. Quando o seu coração fica totalmente encharcado desta realidade que Jesus está vivo, as coisas são diferentes. Não é a força do pensamento positivo, isso é bobagem. É a força da fé, da confiança, desse referencial. Quem é o Senhor e onde o Senhor está? Jesus está vivo. Agora, não era uma situação assim meia esquisita? As duas marchas se encontraram na porta da cidade. A porta é o lugar onde se entra e o lugar de saída também. Normalmente a porta traduz para muitos assim uma encruzilhada, momentos de decisão na vida. Ou você entra, ou você sai. Você não pode ficar parado ali. E aconteceu que de repente, diz aqui o texto, versículo 13, da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Verso 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Se existe algo tão gostoso, porque esse é um texto saboroso, a palavra de Deus é alimento. Diz o texto assim: vendo-a. Ou seja, no meio de todas aquelas mulheres, quem sabe algumas carpideiras estavam ali,
choronas profissionais, mas Jesus identificou a mãe. Diz o texto, vendo-a, dentro daquela roupa preta, dentro daquele lenço que cobria a cabeça, Jesus identificou a mãe. Diz, vendo-a, vendo-a. Como nesta noite o Senhor nos vê. O Senhor não me vê pelo fato de eu estar aqui nessa bola, não. O Senhor vê você. O Senhor vê o seu levantar, vê o seu caminhar. Ele vê o seu dia a dia. Ele vê muitas vezes as suas angústias. Ele vê. E diz aqui a palavra vendo-a. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Vendo-a o Senhor me vê. O Senhor vê você quando muitas vezes você vai lá para aquele cantinho só para chorar. O Senhor te vê quando você é ferido, machucado, pisado. O Senhor te vê quando você é desprezado. O Senhor te vê quando você é traído. O Senhor te vê quando você peca também. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que confessar nossos pecados ao Senhor. E confessar não é quando você abre o seu coração contando seus pecados para Deus e Deus fala assim, eu não sabia que você tinha feito isso. Não é assim, Ele nos conhece. Confessar significa falar a mesma coisa. Quando você percebe que aquilo que troca o coração de Deus e que machuca é exatamente quando transgredimos os seus princípios, a sua lei. E diz aqui a palavra, vendo ao Senhor, diz o texto, se compadeceu dela. Se compadeceu. Veja o coração do Senhor. É um coração cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Sabe por que você está hoje à noite aqui? Você podia estar assistindo Fantástico ou fazendo qualquer outra coisa da vida, mas o Senhor te trouxe porque Ele tem compaixão de você. Ele quer que você o conheça, que você entenda que no meio da multidão pode ter milhares e milhares de pessoas, mas Ele vê você como um ser único. A capacidade de abstração de Deus é infinita. Existe hoje sobre a face da terra mais de 5 bilhões de seres humanos, mas aos olhos de Deus é como se somente você existisse. Muitas pessoas têm uma vida muito difícil. Não é difícil porque ele não tem coisas, porque as coisas não levam a pessoa a ter uma vida fácil, absolutamente que não. Quando você tem o conhecimento, e esse conhecimento que o Senhor te vê, que o Senhor tem compaixão de você. Ali estava agora aquela viúva, vendo ao Senhor, e o filho era filho único. Algum tempo atrás, ela havia sepultado o marido, já havia experimentado o que é a dor da separação. Quem sabe ela guardava no coração a expectativa que o filho fosse seu arrimo, fosse aquele que iria trabalhar para a sua velhice, mas agora toda a esperança se foi, o filho morreu. Mas diz o texto, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Por que Jesus disse para ela não chores? Se Deus nos deu as lágrimas para nós chorarmos. É bobagem alguém falar, não chores. Mas quando Jesus disse, não chores, Ele estava dizendo, eu vou chorar as suas lágrimas. Ali no Getsemane, nós encontramos o Senhor chorando as lágrimas dessa viúva. Ali no Getsemane, nós encontramos o Senhor em agonia de alma, chorando diante de Deus, o seu Pai. E diz o texto que era com tal intensidade, que seu suor era como que gotas de sangue. Não chores. Ele se identifica com a nossa dor.
Ele disse: não chores por quê? Porque ele podia dizer: eu ainda não entrei em cena. Deixa eu entrar em cena e você vai ver que o motivo do seu choro vai terminar. Não chores. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Fé é você começar a agradecer antes de ter. Jesus não disse para a mulher depois que ressuscitou o menino: não chores. Ele disse antes: não chores. Sabe, você pode estar perdendo tantas coisas. Pode estar perdendo seu casamento, pode estar perdendo sua esposa, seu marido, seu filho, situações as mais absurdas e horrorosas possíveis. Mas o Senhor traz essa palavra: não chores. Por quê? A palavra diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Deixe Jesus entrar em cena, amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: espere Jesus entrar em cena. Fale com ele. Espere Jesus entrar em cena. Espere Jesus entrar em cena. Você vai ver que maridão Ele vai te dar. Você vai ver que esposa linda Ele vai te dar. Espere Jesus entrar em cena. Você vai ver aquele filho nas drogas sendo um pregador do Evangelho. Espere Jesus entrar em cena. Você vai ver aquela pessoa moribunda salva, curada. Espere Jesus entrar em cena. Você vai ver a graça do perdão. Espere Jesus entrar em cena, porque para Ele todas as coisas são possíveis. É isso que Ele está dizendo. Não chores. Eu não entrei em cena ainda. E logo, o verso 14 diz: eu gosto dessa palavra, chegando-se. Vamos falar juntos? Chegando-se. Outra vez? Chegando-se. Jesus chega. Jesus chega. Pode ter certeza, Ele chega. Alguns falam assim: Deus tarda, mas não falta. Amém? Amém coisa nenhuma. Deus não tarda não. Deus não tarda. O relógio de Deus é diferente. Ele tem a hora dele. Deus não tarda, porque se Ele tardasse, Ele estaria errando. Não é verdade? Ele não erra. Deus não tarda. Diz o texto: chegando-se. Ele está chegando. Então você pode dizer assim: ah, mas pastor, está demorando. Não está demorando não, querido. Muita coisa na sua vida precisa estar preparada. No momento que Ele chegar, chegando-se. Primeira coisa que Ele fez: Ele tocou o esquife. Ele tocou o caixão. Os judeus, eles são assim cheios de picuinhas, cheios de coisinha. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. E hoje está havendo uma bobagem aí de falar que os crentes, o cristão, tem que ser judeu. Tem que ser judeu coisa nenhuma. Judeu não tem nada de, crente tem nada de guardar sábado não, viu? Se alguém falar que crente tem que guardar sábado, você fala: sai. Ou seja, a Bíblia diz que para a liberdade o Senhor nos chamou. Eu respeito as pessoas e as amo. Agora tem muito pregador aí falando que Deus está restaurando a igreja. E a igreja, o dia de guardar é o sábado. Mas isso é loucura. De todos os 10 mandamentos, o único mandamento que não é repetido no Novo Testamento é o do sábado. Jesus Cristo disse que o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Ano passado eu estive lá em Israel. No dia de sábado, para tudo. Nem os carros podem andar pelas ruas. Deus não tem nada disso. Para a liberdade o Senhor nos chamou. E os judeus não podiam tocar, o sacerdote não podia tocar em um morto. Mas Jesus, Ele estava quebrando
todas essas situações que ele precisava quebrar. Primeira coisa que ele fez, diz aqui o texto, ele tocou no esquife. Não é para tocar, não? Eu toco. A nossa fé, ela não é uma religião. A fé cristã não é um sistema, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso. Não é um sistema de regrinhas. A nossa fé é um relacionamento com Ele, é esta comunhão com Ele, e é a comunhão com o Senhor que vai trazer o quê? Vida à nossa vida. Primeira coisa que o Senhor fez, tocou o esquife, e diz o texto, e parando os que o conduziam. Ou seja, lá estava a marcha, as pessoas conduzindo o caixão. Jesus toca no esquife, põe a mão ali, mas ele não dá uma encostadinha não, ele para, toda aquela marcha da morte para, porque quando Jesus chega, a morte tem que parar, ela tem que parar. Diz aqui o texto, parando os que o conduzia, parando. Você pode perceber que esse processo de morte e destruição na sua vida começou a parar. Quando você começou a ouvir e abrir espaço na sua vida para Jesus entrar, algumas situações de morte, de desgraça, começaram a parar. Seu marido não está falando mais em separação, as coisas não chegaram direitinho ainda não, mas estão chegando. A sua dispensa do trabalho está sobre a mesa. Para, diz o texto, parando os que conduziam. É isso que Jesus faz. Ao modo dele chegar, ao modo dele intervir, ao modo dele fazer. E diz o texto, parando os que conduziam, ele diz. É por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa ouvir a Bíblia. Ele fala. Deus não é um Deus que fala. Deus não quer falar bobagens. Tem tanta gente aí pregando bobagem, não tem nada da Bíblia. Uma irmã, o marido estava lá com dificuldade no negócio, ela arranjou um saco de sal grosso e foi espalhar o sal. Isso é superstição, bobagem, não tem nada disso na Bíblia. Inventaram um tal aí agora de mirra, que se as mulheres passarem, tomar banho, vai ficar bonito com aquilo. Vai ficar bonito coisa nenhuma. Não tem nada disso na Bíblia. Isso é superstição. Jesus fala a sua palavra, e a palavra do Senhor está aqui. Onde as pessoas estão muitas vezes querendo show evangélico, querem encenações evangélicas. Meus irmãos, há uma promessa do Senhor. Deus nos diz que Ele queria que acontecesse aqui, nesse novo espaço que Ele nos deu, uma nova igreja. Uma nova igreja onde cada pessoa estivesse tão cheia da palavra do Senhor, conhecendo a palavra. É por isso que a ênfase que estamos dando nos grupos de crescimento é para que você conheça a palavra, viva a palavra. Ali estava aquele moço, estava morto, era um defunto. Jesus para o processo, o fim era o cemitério, mas Jesus para, Ele intervém e Ele fala. Jesus fala. Tudo que existe surgiu pela palavra de Deus. Deus disse, haja, e as coisas passaram a ser. Basta uma palavra dele, tudo muda. Basta uma palavra. Basta uma palavra, e quando essa palavra cai no seu espírito, ela produz vida. Jesus disse, jovem, os mortos ouvem. Jesus disse, jovem, eu te mando. É uma ordem. Jesus disse, jovem, eu te mando. Levanta-te. Levanta-te. Se alguém estivesse ali, poderia falar assim, mas é inconsequente isso, falar para o morto.
Quem sabe é seu casamento que está morto. Mas Jesus diz: levanta-te. Uma situação que está tão difícil, Jesus diz: levanta-te. Muitas vezes você acha que Deus vai fazer tudo. Existe algo, você ouve a palavra. Agora fica uma escolha. A escolha é sua. Aquele moço, quando Jesus disse: moço, eu te mando, levanta-te, ele agora iria escolher se lhe obedecer ou não. A grande dificuldade é que tem muita gente que busca uma solução temporária para a sua vida, sendo que Jesus tem uma solução permanente. Há muitas pessoas que têm uma situação delicada e ele começa a vir à igreja, e quando aquele problema é resolvido, tchau, desaparece. E outros que vêm à igreja como se ela fosse farmácia, só vem quando precisa, ou seja, só em momento. A igreja é família, a igreja não é espetáculo, a igreja, por isso que há toda essa ênfase de vida. Aqueles que nos visitam são tremendamente bem-vindos, nós os amamos, queremos, mas queremos também algo permanente acontecer na sua história. Para que esse permanente aconteça na sua história, é necessário que você participe da vida da igreja, que você tenha raízes, que você esteja debaixo de autoridade, que você seja acompanhado, que alguém um dia venha prestar contas a Deus pela sua vida. A igreja é diferente. Eu moro perto do Mineirão, e algumas vezes quando eu vou para casa, dia que tem jogo, aquilo ali tem milhares de pessoas ali. Durante o jogo, eles torcem por um time, gritam por aquele time, e quando termina o jogo, cada um vai para a sua casa. Tem nada a ver com o outro. Sabe, a igreja é diferente. Nós somos família. E como família nós temos compromisso um com o outro. Como família nós sentimos a dor do irmão. Como família nós sentimos a alegria do irmão também. Como família nós sentimos saudade do irmão. Igreja é isso, é o corpo, onde cada um precisa se localizar e permitir realmente que o Espírito Santo te leve a funcionar como igreja. Por isso o Senhor disse: eu te mando, levanta-te. Ele diz no verso 15, que antes do moço levantar, ele fez algo. Ele sentou-se. É um processo. Ele não ficou em pé de uma vez, ele sentou-se. Mas ele vai ficar em pé, ele vai andar. Quantas vezes você acha assim, mas parece que não está acontecendo nada? Está acontecendo. Você era morto, mas agora você já está sentado. Já é algo diferente. O moço assentou-se. Sentou-se o que estivera morto. E a primeira coisa que ele fez, ele passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Eu não sei se você já viu essa cena, quando alguém é restituído. Jesus o restituiu à sua mãe. Quem sabe, ela estava agora chorando, mas não eram mais lágrimas da tristeza, da dor, da separação. Eram as lágrimas de alegria, eram as lágrimas de contentamento, eram lágrimas de vitórias, eram lágrimas agora de um gozo tão grande. Jesus o restituiu à sua mãe. Meus irmãos, a única proposta de sermos igreja, a única razão pela qual Jesus Cristo veio até nós, diz a Bíblia que o Senhor veio cumprir a vontade do Pai. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Um dia, Jesus, com um orgulho tão grande, vai apresentar você ao Pai.
Isaías capítulo 53, último versículo diz que o Senhor haveria de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegraria. Sabe, quando Jesus te vê, Ele se alegra. Onde você estava há pouco tempo atrás? Onde você estava há pouco tempo atrás? Perdidão, longe, e hoje você está aqui. Você, moça, como você se vestia um tempo atrás? Hoje você está aí vestida, tão bonitinha assim. Como que você namorava um tempo atrás, lembra? Como é a sua vida hoje? O restituiu a sua mãe. Sabe, querida, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós. Mortos espiritualmente. O que Jesus Cristo veio foi trazer vida, foi trazer a vida, foi destruir o poder. Diz Jesus, o restituiu a sua mãe. E quando ele fez isso, o verso 16 diz que aquela marcha, a marcha da morte, 3 coisas aconteceram. A primeira, todos ficaram possuídos de temor. Havia algo diferente. Todos ficaram possuídos de temor. Segunda coisa, eles glorificavam a Deus dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Terceira coisa, eles testemunharam: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Quando você percebe a imensidão do universo criado por Ele, mas por outro lado começa a perceber que Ele visita seu povo. Quantas vezes, mesmo numa reunião, você sente até aqueles arrepios da presença dEle, não é assim, tão gostosos. Deus visitou o seu povo. Mas não queira ter apenas uma fé epidérmica, não. Queira ter essa fé, tendo aquela certeza: Deus visitou o seu povo e veio morar no seu povo. É algo diferente. E diz a palavra, essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. E o que aconteceu com aquela marcha da morte? Aqueles que estavam ali se integraram na marcha da vida, a marcha do Senhor. Diz a Escritura que Jesus andava por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Nesta noite, tudo que nós queremos é abençoar o seu coração. Tudo que Deus quer é abençoar a sua vida. Mas é um momento também muito forte. Um momento de uma escolha, de você deixar essa marcha da morte, que tem um referencial, um defunto e um destino, o cemitério. Fazer uma escolha, deixar essa marcha e entrar na outra que tem o Senhor. E eu sei que de um modo tão lindo, a glória da graça de Deus envolverá o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé nesta hora, queridos. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado por um momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque nós vamos orar ministrando agora. A marcha do Sem Terra chegou a Brasília. Mas aqui encontramos essas 2 marchas, a da vida e a da morte. A da morte, porque um cadáver conduziu, outra, porque Jesus conduziu. Era na porta da cidade. Porta é lugar de decisão. Como nesta noite, é decisão também para você. O próprio Senhor Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Mas é a porta do seu coração. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta.
Eis que estou. Quem sabe, nessa noite o Senhor também diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Nesta noite o Senhor se compadece de você. E Ele diz: não chores. Eu vou chorar as suas lágrimas. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu já chorei tudo que podia chorar, nem lágrimas eu tenho mais. Mas o Senhor diz: não chores. Eu vou chorar cada uma das suas lágrimas. Seu castigo veio sobre ele. Chegando-se. Nesta noite o Senhor chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam. Nessa noite Ele para esse processo que te leva ao cemitério. Nessa noite Ele para esse processo de desgraça na sua vida. E para. E Ele te diz: levanta-te. Levanta-te. Levanta-te desse estado de miséria e de morte. Levanta. Levanta-te. Levanta-te. Você que sua fé tropeçou, levanta-te. Você que caiu, levanta-te. Você que foi ferido pelo inimigo e já prostrado, levanta-te. Escolha levantar. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Nesta noite o Senhor quer restituir a pessoa que mais te ama. A Bíblia diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Quem sabe o maior nível de amor que você conheça seja o amor da sua mãe, mas o Senhor te ama. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus o restitui. Nesta noite Ele quer restituir você ao Pai. Tudo será diferente. Alegria virá. A marcha da morte perde a razão de ser quando encontra com a marcha da vida. Jesus é esse grande profeta que se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, mas Ele não foi embora. Deus não visitou e foi, Ele veio para estar. Por isso, nesta hora nós vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, Tu conheces, ó Senhor, todos os que estão aqui. Tu sabes, ó Deus, estes que estão nesse processo de morte, de destruição, de falência, de derrota, de perda. Senhor, que nesta hora Tu possas abrir o entendimento de cada pessoa que está aqui pelo Teu Espírito Santo, fazendo-a entender o quanto o Senhor a ama, o como o Senhor a vê, como o Senhor oferece a graça do perdão, de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Tu viestes para destruir as obras do diabo, Senhor. Ele que veio para matar, para roubar, para destruir,
mas o Senhor veio para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Senhor, que nesta hora, todo o poder da morte, da destruição, seja, Senhor, revertido pelo poder do mais valente, o Senhor Jesus. Ó Senhor, vá chegando agora a esse coração que se abre para o Senhor. Vá chegando, Senhor, chorando as lágrimas daqueles que choram nesta hora. Vá chegando, Senhor, mostrando o teu poder e a tua grande glória. Vá chegando, Senhor, quebrando as cadeias da morte, desfazendo as algemas, Senhor. Vá chegando, Senhor, vá. Oh, Senhor Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, prostrado em teu altar, Jesus, Jesus, e não Jesus, Jesus, adorar somente a ti, Senhor. Adorar somente a ti, Senhor. Adorar. Solte a mão da pessoa que você está segurando agora. Quantos que estão aqui nesta noite, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que não o tomaram ainda como seu Senhor e seu Salvador. Hoje é o dia de você fazer essa decisão. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, está longe, é o momento de voltar para ele. Os pastores que estão aqui vão orar por você agora. Quantos que estão aqui que querem tomar essa decisão lá de Jesus? Levante uma das suas mãos bem alto, onde você estiver. Você que entrega a sua vida a Ele ou se reconcilia com Ele, levante a sua mão bem alto. É a hora de Deus para você. Deus te abençoe. Deus abençoe a você. Deus abençoe. Levante a sua mão bem alto. Deus te abençoe. Lá na galeria, é a hora de Deus para você. Deus abençoe a você. Deus te abençoe lá junto da porta. Deus te abençoe. Enquanto vamos cantar esta verdade, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Olhar a esse referencial nessa marcha da vida que é o Senhor. Eu quero pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, deixem seus lugares, venham até aqui, porque nós queremos orar com vocês agora, sem constrangimento algum. Deixe o seu lugar. Os que estão lá na galeria, venha Jesus, venha. É o momento de Deus para a sua vida. Pode vir. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou se reconcilia com Ele, venha. O Senhor te recebe. Os pastores estarão impondo as mãos sobre você, orando com você. Pode vir, pode vir. Venha, Jesus. Olhar somente a ti. Venha hoje. Tudo será diferente. Venha. Olhar atrás. Lá da galeria, venha também. Venha. Seguir teu caminhar, Venha. 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 seguir sem vacilar, Venha. Senhor. Venha. Prostrado em teu altar,
que você precisava fazer para ser salvo, Jesus fez por você. Por isso a salvação é pela graça, mas é uma escolha. A palavra diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você pode ser salvo sem vir? Pode. Mas o fato de você vir não apenas marca a sua história, mas as próprias trevas conhecerão esse dia. Esse processo de morte é destruído, o processo de vida passa a dominar o seu coração. Vamos levantar nossas mãos e proclamar cantando. E quando as trevas vêm, Senhor, impedir essa caminhada, eu olho para Jesus e tudo se desfaz. Vejo o processo da vida chegando. Aleluia. Oh, Jesus. E quando as trevas vêm, Senhor, Tentando roubar a minha paz, Senhor, eu clamo por Jesus. eu clamo por Jesus, Senhor, Tudo se desfaz. e tudo se desfaz. Tudo se desfaz. Seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Nós vamos orar com vocês agora. Todos vocês que estão aqui à frente, orem comigo dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta hora nesta hora eu abro meu eu coração abro meu coração e te recebo e te recebo como meu Senhor como meu Senhor e meu Salvador. e meu Salvador. Amém. Amém. Vamos estender nossas mãos. Vamos orar sobre estas vidas agora. Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, estas vidas agora diante de Ti, para que, Senhor, elas sejam acolhidas por Ti. Oh Pai, seja-lhes restituída, Senhor, oh Deus, a vida, em nome de Jesus. Amém. Nós repreendemos, Senhor, o devorador, repreendemos todo demônio, Senhor, Amém. que tenha aprisionado estas Amém. vidas, em Amém. nome de Jesus Cristo. Amém. Que tenham vida Amém. agora diante Amém. de Ti, através de Ti e para a glória do Teu nome. Amém. Senhor, sê com elas e que elas jamais se percam para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Vocês vão ficar em pé e vão receber um abraço, como se fosse Jesus Cristo dando esse abraço a vocês. Cantando.